No ar, mais uma Ideia Livre aqui na TV Itararé. Conosco hoje no centro do debate o professor e historiador Itamar Salles. Vamos de imediato ao perfil do nosso entrevistado de hoje. José Itamar Salles da Silva é vigilante da Universidade Estadual da Paraíba há 26 anos. Graduado em História pela Universidade Federal da Paraíba, também é especialista em administração, mestre em literatura e interculturalidade e doutor em ciências sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. É professor de História há 21 anos, pesquisador de literatura de cordel e cultura política do Brasil e escritor do livro A Representação da Sogra na obra de Leandro Gomes de Barros. Dividem a bancada comigo o jornalista Paulo Roberto, ele que é apresentador do Ponto a Ponto aqui na Itararé, a jornalista Mônica Victor, apresentadora do Itararé Notícias, e Bruno Gaudêncio, ele que é escritor, historiador e jornalista. Professor Itamar, bom tê-lo aqui conosco, muito obrigado por ter atendido nosso convite. E a gente vai ter muito tempo aqui para detalhar aí sua história de vida, né? Mas de imediato, assim, a gente mostrou um pouco no perfil que o senhor tem uma trajetória aí muito interessante, muito bonita, que é aquele vigilante que hoje é doutor, né? E continua sendo vigilante, né? Mas aí, o senhor sempre achou que o seu caminho seria esse? Tinha certeza que chegava onde chegou? Como é que começou essa sua luta aí para chegar ao doutorado? Na verdade, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Na verdade, Anchieta, eu não acreditava que poderia chegar onde eu cheguei. De início, obviamente. Uma infância difícil, com privações, acreditava que se eu chegasse até o ensino médio, já tinha ido muito longe. E pensava em arranjar um emprego, etc. e tal. Então, eu não tinha essa perspectiva. Meus pais, no caso, meu pai é analfabeto, um borracheiro, um homem digno, mas eles não tinham, obviamente, essa perspectiva. Apenas eles diziam, estude para ser alguém na vida, mas não existia. Então, foi muito tempo depois, devido ao incentivo, inclusive, das pessoas amigas, que eu pensei em ir um pouco além. Tente, vai tentando, você não perde nada por tentar. Então, foi isso. Eu não poderia dizer que, quando criança, eu pensava em chegar. Tinha um sonho, por exemplo, eu sonhava quando era criança em ser veterinário, bombeiro, sonhava em ser um cientista, não é? Mas, assim, com o passar do tempo, eu fui vendo que, infelizmente, eu não poderia chegar. Achava que não poderia chegar. Pois é, a gente vai detalhando isso ao longo do programa, então vou chamar logo a primeira participação do companheiro Paulo Roberto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Anchieta. Boa noite, Bruno, Mônica, amigo Itamar. Itamar, para começar essa nossa conversa, qual a importância da leitura na sua vida? Você sempre gostou de ler? Era um garoto que gostava de ler ou começou a ler um pouco mais tarde? Como é que foi isso? Na verdade, Paulo, eu sempre gostei de ler. Eu não tinha, por exemplo, acesso aos livros, os clássicos, como hoje é muito comum as pessoas terem, mas eu sempre gostei de ler. Lia gibis, né? E lia receitas, eu lia de tudo, Paulo. Na verdade, eu sempre gostei de ler, eu sempre li bastante. Eu acredito que isso me ajudou, né? Porque eu aprendi, depois que se aprende a ler lendo, se aprende a escrever escrevendo, né? Se aprende a falar falando. E parece que lendo, eu pelo menos, o pouco que eu sei escrever e falar, eu aprendi lendo. Perfeitamente. Que você aprende pontuação, formatação de frases, acentuação, tem uma série de coisas que você lendo, acho que vai ficando alguma coisa. Perfeitamente, com certeza. Então, foi fundamental isso na minha vida. Eu adquiri o gosto, porque no início, quando a gente começa a leitura, obviamente, ela é, em certos aspectos, indigesta. Enfadonha, mas depois você adquire o hábito. Aí você não consegue mais parar de ler. Hoje eu não consigo mais passar um dia sem ler um livro, sem ler alguma coisa. Ou seja, já me habituei. E já se tornou uma coisa prazerosa. Isso lhe ajudou? Ajudou bastante, muito mesmo. Na minha caminhada, eu acho que isso foi um dos pilares para eu poder galgar outras posições na vida. Mônica. Olá, Anchieta, cumprimentar o telespectador, colegas Paulo, Bruno, professor Itamar Salles, muito bem-vindo. Professor, o senhor tem 26 anos no exercício da profissão de vigilante na Universidade Estadual da Paraíba e 21 anos como docente, como professor. Como é que foi de um caminho a outro, né? Como é que pensou na docência, já exercendo essa profissão de vigilante? Isso, realmente a docência veio depois. Eu sempre costumo dizer assim,
que foi o vigilante que formou o professor e que impulsionou a ir atrás dos sonhos. Porque antes de ser vigilante, que eu entrei na Universidade Estadual em 1990, eu tinha subempregos, onde eu precisava trabalhar o dia todo, sem sobrar tempo para você pensar em algo mais, em estudar. Estudava sempre à noite, né? Mas sempre lendo. Então, em 1990, depois de muito desemprego na vida, depois de muito subemprego, eu fiz esse concurso para vigilante e aí eu consegui passar. Então, trabalhando como vigilante à noite, eu sempre tive o consentimento dos meus superiores, eu pedi a eles assim, a oportunidade para estudar. Olha, eu poderia aqui à noite estudar, trazer os livros e sempre as pessoas, os meus superiores, eles me incentivaram a isso. Isso também foi importante. Tudo bem, fique à vontade. É bom porque você até se mantém acordado, né? Então, foi aí que eu comecei a tomar gosto por estudar. E alguém chegou para mim, tenta o vestibular, né? Eu tentei, eu já tinha, obviamente, tentado em 1989, antes de ser vigilante, e tentei, não consegui passar. Passei em 1990 e aí eu entrei na universidade. Aí o mundo assim começou a se abrir para mim, né? Porque o nível da universidade, estudei na Universidade Federal da Paraíba, né? Hoje o UFCG, cursando História. E aí, Mônica, o que aconteceu foi o seguinte, lá eu comecei estudando no curso de História, fui pela vertente da licenciatura. Sim. E achava como um jovem que poderia até mudar o mundo, não é? Ainda sonho em mudar o mundo, aliás, fazer a minha parte na mudança do mundo, obviamente. Mas eu tinha, o curso de História me impulsionou a isso, a sonhar com, olha, a educação é uma das armas que pode transformar o mundo. Você deve ser um operário nessa mudança, você pode dar uma colaboração. Aí eu comecei a sonhar em ser professor. E aí, terminada a graduação em 1994, eu fui para a sala de aula ser professor. Ainda como vigilante, trabalhava à noite como vigilante e durante o dia eu ensinava em 2 escolas da rede privada. Muito bom. Bruno Gaudense, mais uma vez, obrigado por ter atendido nosso convite, está aqui conosco. Boa noite. Sempre é uma satisfação cumprimentar a Mônica, a Anchieta, o Paulo Roberto e, claro, o professor José Itamar Salles, que é hoje uma referência no campo da história, nos estudos aqui, além de ter uma história de vida fantástica, né? Você tem uma trajetória realmente sui generis, né, que já foi enfatizado várias vezes. E no campo da ciência, você também viajou por vários caminhos epistemológicos. Você tem uma graduação em História, um mestrado em Letras e um doutorado em Sociologia. Como é que você pensou nesse sentido de abarcar tantas áreas dentro do campo, claro, das ciências humanas e sociais? Isso foi uma coisa pensada ou você imaginou que o conhecimento humano como um todo não tem barreiras, vamos dizer assim? Qual é? Na verdade, meu caro Bruno, dentro dessa questão da pluralidade do saber, hoje é importante a gente transitar por várias áreas, obviamente. Mas, na verdade, o que aconteceu, por exemplo, quando eu terminei a graduação, passaram-se muitos anos e eu não pensava em ir além. Achava que não, eu ensinava muitas turmas, trabalhava à noite, muito cansado realmente, mas aí devido ao incentivo das pessoas, eu sempre destaco essa questão do incentivo, porque é importante você incentivar as pessoas a acreditar nelas mesmas, que elas podem e elas têm potencial como qualquer outro para ser o que elas quiserem ser. Obviamente que é preciso muita fé em Deus, acima de tudo, determinação e aproveitar a oportunidade que surge. Então, eu fui tentando. Eu tentei inicialmente, meu caro Bruno, uma especialização. Eu fiz um MBA em gestão estratégica do serviço público. Aí consegui passar. Aí fiz aquela pós-graduação, não é? E quando eu terminei, aí parece que quando você vai andando, quando você começa a dar os primeiros passos, aí vai crescendo algo dentro de você, um horizonte vai se apresentando para que você sonhe um pouco mais. Então eu pensei, poxa, eu vou tentar um mestrado, né? Também com incentivo das pessoas. Tenta um mestrado agora, você tem a graduação, agora você tem uma especialização, tente. E aí eu tentei, meu caro professor Bruno, tentei a primeira vez no curso de História, não consegui passar. Passei na prova escrita, mas na entrevista eu não consegui. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida,
nessa vida assim, de privações, nessa vida de levar quedas e levantar, a não desistir nunca. Então, eu vou tentar de novo. Aí tentei na Universidade Estadual da Paraíba, no mestrado de Literatura e Interculturalidade. Como eu gostava muito, desde criança, de literatura de cordel, então eu vi que lá estudava-se essa vertente. Então eu fiz um projeto justamente onde eu ia analisar a figura da sogra na obra do poeta Leandro Gomes de Barros. Aí me submeti à seleção, consegui passar, né? Não foi fácil porque não era o meu campo. O meu campo de estudo é história e eu tive que me desdobrar para estudar muita literatura, muita teoria literária, mas graças a Deus eu consegui. Então, eu fui por esse caminho. Aí, cursei o mestrado, terminado o mestrado, aí vem o sonho. A minha orientadora, a professora Geralda Medeiros, ela disse, meu filho, tente ir mais além. Olha, se inscreva em algum doutorado como aluno especial, aí você vai vendo como é que a academia está tratando determinados temas e no final você tenta. Aí eu fiz isso. Em 2010, eu terminei o mestrado e me inscrevi como aluno especial na Universidade Federal de Campina Grande, do doutorado de Ciências Sociais. Aí, cursei uma disciplina com o professor Jesus e a professora Marilda. E aí, no caso, até acho muito interessante que eu tive esse professor com o nome de Jesus, Paulo, que Jesus Esquerdo, né? Aí eu dizia, professor, o senhor sabe por que colocaram o seu nome de Jesus Esquerdo? Ele disse, não, né? Ele boliviano, colombiano, aliás. Aí eu dizia, porque só tem um Jesus direito, não é? O senhor Esquerdo. Mas aí foi interessante, assim, a participação desses professores na minha vida, porque ali, cursando como aluno especial, recebi um incentivo deles também. Olha, tenta, cara, você tem potencial, não desista. Porque, meu caro Bruno, uma coisa também que eu tenho que confessar para as pessoas sempre, é que eu sempre andei com o pé atrás, assim, achava que não podia ir além. Pela minha condição humilde, né, a classe social, mas sempre que alguém empurrou, sempre que alguém disse, vai, eu disse, olha, eu vou nem que seja pela força do outro, mas eu vou tentar. Aí me submeti à seleção, estudei muito, passei madrugadas e madrugadas, meu caro Bruno, na vigilância, Paulo, estudando. Chegou o dia da prova, eu cheguei lá cedo, coloquei um amigo professor para dar aula no meu lugar para que eu pudesse ir. Tá? A prova começou de 8, foi até 12h30. Quando deu 12h30, acho que estava mais suado, ensopado, de tanto esforço intelectual que eu havia feito. Terminei a prova, saí, passei na primeira fase, aí veio a segunda fase da entrevista. Quando terminou a entrevista, eu estava tão perplexo ali diante daquelas autoridades me inquirindo sobre o tema, que eu, em determinado momento, faltou a voz, assim, literalmente não tinha saliva na boca. Aí o professor Jesus, só podia ser Jesus, ele me deu um copo d'água naquele momento e aí voltou e eu consegui terminar a entrevista, mas eu saí realmente atordoado. Resultado, meu caro Bruno, consegui passar. E aí eu comecei a estudar no doutorado em Ciências Sociais e voltar a ter contato com Max Weber, Karl Marx, Auguste Comte e tantos outros teóricos, né? E aí, para mim foi difícil, certo? Porque eu tive que revisitar esses autores, tive que ler muitos autores que eu nunca havia lido antes. Então, foi bom cursar esses caminhos, obviamente, mas assim, deu muito mais trabalho. Tá? Eu posso dizer hoje que eu realmente adquiri uma bagagem boa com relação a esse universo que transita pela literatura, pela sociologia e pela história. E eu acho que na minha formação intelectual, isso foi muito importante, apesar de haver alguns limites. Essa obra aqui é resultado do seu trabalho de mestrado. De mestrado, né? Está aqui um livro que foi lançado, no caso, em que período? No período de conclusão? Foi no período de conclusão, em 2011. Eu terminei em 2010, em 2011 nós lançamos pela Universidade Estadual da Paraíba. Você falou que isso aqui já teve a influência do cordel, né? Exatamente. O cordel, Anchieta, se você me permite, desde a infância ele teve uma grande importância. Minha mãe, que era a única na família que sabia ler, das filhas de minha vovó,
eles se reuniam no interior de Pernambuco, se reuniam à noite, à luz de candeeiro, as pessoas compravam um folheto na feira e minha mãe, a única que sabia ler, lia aquele folheto para todas as pessoas da vizinhança. Então, desde criança, eu entrei nesse universo. Eu ouvia minha mãe falar essas histórias, ouvi muitas histórias, muitos clássicos dos irmãos Grimm, de Anderson, de Trancoso, que na verdade eram histórias do cordel transformadas, essas histórias transformadas em cordel, por meio da minha mãe. Então, daí foi que eu criei essa intimidade, vamos dizer assim, com a literatura de cordel, meu caro. Paulo. Então, mas essa sua trajetória tem reflexos no seu familiar? Que normalmente o que ocorre na família é uma certa ciumeira quando alguém se destaca. Eu, apesar de não ter uma trajetória brilhante como a sua, mas eu senti isso e ainda sinto hoje, porque algumas pessoas da família não quiseram estudar e parece que não quer que você estude também. Quando você vai um pouquinho, fica alguns meio que enciumados. Com você ocorre isso? Na verdade, Paulo, ainda bem que não ocorreu. O que você diz é verdade, isso acontece sempre. Mas, no meu caso, assim, como todos os meus irmãos, assim, nós tínhamos essa condição humilde. Eu me refiro à família como um todo, né? Realmente, assim, na família eu tinha um primo, o historiador, Jomar Ricardo, né? E, na verdade, assim, eu recebi por parte dele estímulo. Apoio, incentivo. Vai em frente, né? É a casa em que, para usar uma linguagem que todo mundo entende, quem está em casa, fulano virou besta, ficou besta agora, está na televisão, está dando aula, Perfeito. É professor universitário. Infelizmente tem esse tipo de coisa. Sim. Eu ainda hoje sinto isso. Perfeitamente, Paulo. Acontece. Acontece sim, Paulo. Isso existe, isso é uma realidade. Algumas pessoas tentam, não da família, ou não ocorreu no caso, mas algumas pessoas às vezes ex-colegas, vizinhos, isso, tem essa coisa que perfeito. Tentam depreciar de qualquer forma a sua tentativa Porque você passa a viver um outro ambiente, a verdade é essa. Você passa a frequentar um ambiente que não era, como não era o meu também, o que eu vivo hoje. Acontece isso. Perfeito. Você fala, o seu pai é humilde, borracheiro, está ali, você vivia numa outra realidade. Isso. Quando você se destaca, isso em qualquer atividade, que chega num outro patamar, num outro degrau, digamos, queira ou não queira, cria algum atritozinho com alguém que não quis ir com você, ou não pôde ir, ou não teve oportunidade. Exatamente, Paulo. Isso é verdade. Isso Professor, acontece. pegando essa deixa da pergunta de Paulo e também da obra que o senhor escreveu, né, do seu trabalho de mestrado, como é que é a relação com sua sogra? Boa pergunta, né? Com a minha sogra, assim, eu não tenho um problema, né? Ela é uma segunda mãe para mim. Mas, na verdade, Anchieta, esse é um problema secular. Aliás, milenar, problema com as sogras, né? Quando a gente começa a estudar, Anchieta, na história do Brasil, por exemplo, que tem uma tradição matrilocal, no início da história do Brasil, não no início, mas desde o século XVIII, XIX, havia uma tradição aqui, principalmente no Nordeste, dos casais, quando casavam-se, obviamente, iam morar na casa da sogra. Então, aí a gente vê porque havia tanto atrito. Tá? Mas na história geral, desde o início, na mitologia grega, a gente vê Afrodite com ciúmes de Perséfone, né? Porque ela era a esposa do filho de Afrodite. Então, desde as deusas da mitologia grega, desde o início da história, sempre houve problemas em relação à figura da sogra. Inclusive, a Simone de Beauvoir, ela diz no livro O Segundo Sexo, né, ela diz, olha, quando o homem começa a ver a sua sogra, ela envelhecer, ela diz isso no livro, né? Então ele começa a perceber que ela, a sogra, é a sua esposa amanhã. A esposa é a sogra. É a sogra amanhã. Aliás, a esposa é a sogra amanhã. Perfeitamente, Paulo. Obrigado. A esposa é a sogra amanhã. Então aí começa isso também gera um atrito, né? Gera um atrito. Inclusive o Câmara Cascudo, ele diz que é uma unanimidade universal essa animosidade com relação à sogra. Mas em relação só à nora ou ao genro, principalmente? Há essa diferenciação ou não? Ou tanto faz? Por incrível que pareça, é mais com relação à nora. O Wilton Gomes, o cinegrafista, me avisou aqui que o grande problema é quando o homem tem mais de uma sogra. Aí complica. O problema é duplicado, né, Paulo? Aí de sogra, o Leandro Gomes de Barros, como é que trata a questão da sogra na literatura de cordel? Muito bem, Mônica. O Leandro Gomes de Barros foi o autor que mais escreveu sobre a sogra. Em todos os aspectos. Veja só, na literatura, de forma geral,
Nós só tivemos um livro aqui no Brasil, de Aloysio de Azevedo, o livro de uma sogra, e temos também alguns contos de Manuel de Almeida Fialho, onde ele fala sobre a sogra. Excetuando-se esses dois, não há nada, nenhum livro tratando sobre a figura da sogra. Então, por isso, Leandro Gomes de Barros, com mais de 25 folhetos que ele escreveu, onde a protagonista é a sogra, é o autor brasileiro que mais escreveu sobre a sogra. Talvez, Mônica, esse problema com relação à sogra seja que ele tanto denunciou nos seus folhetos, seja porque quando ele casou, ele era vendedor de folhetos, Paulo, e ele vivia só disso. Ele era um boêmio, vivia só de vender folhetos. Ele não tinha uma outra profissão a não ser essa de ser um poeta, escritor, editor dos seus folhetos. Então, a mãe da esposa dele, a esposa se chamava Dona Vestuniana, Venustiana, que ele chamava carinhosamente de Vênus, a deusa do amor, não é? Vênus. Aí o que acontece? Quando ele casou, contra a vontade de Dona Carolina, que era a sogra de Leandro, que não queria que a filha dele casasse com... que a filha dela casasse com um boêmio, um folheteiro, um poeta. Aí ele casou mesmo assim, obviamente, o amor foi mais forte, e ele foi morar onde? Na casa de Dona Carolina. Então foram 6 anos nesse conflito. Aí quando ele conseguiu sair da casa da sogra, ele começou a sua produção não a respeito da inspirações, sogra. Né? Inspiração. Foi uma música inspiradora. Itamar, Pois não. são duas, ainda falando sobre cordel e falando um pouco sobre esse personagem, né, da sogra, existe alguma relação dessa descoberta sua da figura da sogra, pelo menos nessa ausência na literatura de um debate acadêmico sobre essa figura, com o arquivo Átila Almeida, que é um dos maiores do mundo, no caso, que esse arquivo faz parte da UEPB, no caso, se não me engano, é o segundo maior do mundo, né? Existe alguma relação? E o outro é uma questão que me chama a atenção nos últimos anos. Você falou que, quando criança, sua mãe lia cordel, né? Praticamente, a gente não vê mais o cordel sendo trabalhado no sentido do povo, popular, né? Manuel Monteiro mesmo dizia que era comum, algum tempo atrás, em Campina Grande, há 20, 30, 40 anos atrás, você encontrar 12, 15 folheteiros, cordelistas, vendendo, declamando o seu cordel. Hoje, o cordel, praticamente, a gente encontra apenas na universidade, né? Ela se tornou meio que uma produção literária para o público acadêmico. Eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso. A gente pode pensar numa circularidade cultural, assim, já que o cordel era feito do povo para o povo e hoje praticamente ela é feita para o público acadêmico. Você concorda com isso ou não? Boa pergunta, Paulo. Meu caro Bruno. Tentando responder inicialmente a outra pergunta que você fez, realmente aqui, por exemplo, atualmente, na verdade, eu andei estudando isso, nós temos em Campina Grande, meu caro professor Bruno, a maior biblioteca de literatura de cordel do mundo. Ou seja, já ultrapassamos a Fundação Rui Barbosa, que tem 9.000 e poucos folhetos. Nós já estamos com 14.000 títulos. Então, nós já somos, no mundo, a maior biblioteca de cordel, esse acervo Átila de Almeida, que está justamente na UEPB, que o mundo precisa descobrir. O mundo precisa ver esse acervo, essa riqueza cultural que tem aqui em Campina Grande. Isso realmente é algo que deve ser destacado. Campina Grande tem o maior acervo de literatura de cordel do mundo, né, que é o acervo Átila de Almeida, que fica justamente na Universidade Estadual da Paraíba, que realmente tem tido um cuidado de preservar essa obra dele. Então, veja só, isso me ajudou a estudar sobre a sogra, porque tendo um acervo como esse, e um acervo que tem o Laboratório de Literatura da UFCG, o LAEL, né? Esses dois acervos me ajudaram, porque eu comecei a pesquisar e procurar obras que tivessem alguma relação com a sogra. Foi lá onde eu descobri todos esses folhetos de Leandro e os demais, porque tem muitos autores que falaram sobre a sogra, né? Leandro foi o que mais falou. Então, isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou, porque você que trabalha com conhecimento, você precisa do documento, você precisa ir à fonte. E aqui eu não precisei me ausentar de Campina Grande, porque aqui eu tinha a fonte para estudar sobre a figura, a representação da sogra. Isso me ajudou bastante. Com relação à segunda questão, meu caro Bruno, de fato, hoje é preciso que o cordel ele seja destacado, ele seja enfatizado. As pessoas ainda têm um certo preconceito com relação à literatura de folhetos.
porque geralmente aqueles que produziam eram homens do povo, homens analfabetos, entre aspas, né? De uma riqueza cultural extraordinária, mas considerados homens simples, humildes e desprezados pela cultura elitista, erudita, etc. e tal. Mas, na verdade, é preciso que hoje haja um redescobrimento disso. Na verdade, a literatura de cordel passou a ter importância no Brasil, nos meios acadêmicos, a partir da década de 70 do século XX, quando estudiosos da França, dos Estados Unidos, como Mark Curran, historiador, começaram a vir para o Brasil e ver a riqueza que era a literatura de folhetos. Aí os estudiosos brasileiros perceberam isso e encamparam esse campo de estudo. Mas é preciso ainda, meu caro Bruno, um resgate da força que o cordel tem, da riqueza, da inventividade, porque eu digo sempre e repito, não é qualquer pessoa que tem a capacidade de criar um folheto de cordel. Por mais simples que seja aquelas cestilhas, se nós estudarmos a métrica, cada verso daquele, como você bem sabe, são 6 versos com 7 sílabas métricas. Aquilo você fazer, Paulo, de cabeça escrevendo, não é fácil. Então, é um dom que... E sem que a história perca o sentido, porque o principal é isso. Sentido. Perfeitamente. E dá todo aquele... Contar o que quer, com aquela roupagem, com aquela métrica. Exatamente, com aquela métrica, com aquele gracejo, que o poeta tem isso também. Ele pega um fato histórico, um fato... É uma linguagem que torna a história engraçada. Engraçada, perfeitamente. Então, isso é algo fantástico. Então, é preciso que a nossa juventude, nossas crianças, elas vejam o poeta assim, como esse grande... ser que tem essa inventividade. Mas o fato que o Bruno cita é que você hoje não encontra mais praticamente na feira, como a gente via. Verdade. Eu, quando criança, acredito que Itamar também, tantos aqui, a gente via Dedé da Muladinha na feira. Apolônio, Colombita. Esse povo declamando, Manuel Monteiro. Encontrar, juntava-se aquelas pessoas, uma roda e o cara declamando e vendendo ao mesmo tempo os folhetos. Nas novas gerações, você encontra alguém que pode, essa nova geração aí, alguém que pode suceder esse pessoal? Olha, existem pessoas em Campina Grande produzindo cordel, mas eles não têm tido o espaço, meu caro Anchieta, que esses grandes poetas tiveram, não é? Vale salientar que esses grandes poetas tiveram espaço depois de muito tempo. O reconhecimento deles muitas vezes veio tardio. Não é? Manuel Monteiro não. Manuel Monteiro, graças a Deus, em vida, ele foi reconhecido como grande poeta que era. Manuel Monteiro era o maior poeta em atividade do mundo. Não é? Tinha uma produção muito grande. Mas, infelizmente, temos pouco em relação ao que antes era. Campina Grande era um celeiro de grandes poetas. A Paraíba, e hoje, infelizmente, até pela questão dessa grande mídia, com esses novos valores que têm sido introjetados na sociedade, tem deixado essa cultura tão rica que é a cultura que é produzida pelo cordel. Isso é realmente algo sério. Precisa ser despertado na juventude. Bem, a gente vai ter que fazer um intervalo, meia hora já se foi, e a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa, hoje no Centro do Debate. Conosco, o professor Itamar Salles, José Itamar Salles, ele que é professor historiador. Sai daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Ideia Livre de hoje, conversando com o professor historiador Itamar Salles, aqui no Centro do Debate. Professor, o senhor falou no primeiro bloco, no início da entrevista, que são mais de 20 anos como vigilante, né? 26 anos, né? Isso. O senhor continua... Uma curiosidade, qual a motivação do senhor hoje em relação àquele início que o senhor começou como vigilante? Hoje o senhor ainda tem motivação para atuar, sabendo que o senhor hoje é uma pessoa que tem doutorado, que é professor, que é historiador, reconhecido. Mas o senhor tem motivação ainda para atuar como vigilante? Meu caro Anchieta, ainda tenho. Porque, veja só, é algo que eu me sinto grato ao ser vigilante, porque, como eu disse anteriormente, foi o vigilante que formou o professor. Então, foi naquela trajetória como vigilante, sentado à noite ali, estudando, então, eu devo a isso. Então, por isso que ainda se constitui uma fonte de inspiração. Né? Eu espero ir mais além, sentado aqui estudando. Tá? Mas, obviamente, que, como todo ser humano, a gente sonha em galgar outros... Eu tenho um sonho de ser professor, um professor universitário. Obviamente, quando, se Deus quiser, se eu conseguir chegar até lá, eu vou deixar a vigilância.
né? Mas assim, eu me orgulho de ser um vigilante pelo fato de que foi ser vigilante, o ser vigilante que me deu o que eu tenho hoje, em termos acadêmicos, em termos de vida como um todo. Né? E a motivação, assim, porque como eu tenho 26 anos também como funcionário da UEPB, existem algumas vantagens que foram adquiridas ao longo da história de direitos, né? Então ainda dá para... é satisfatório ainda. Mas, obviamente, meu caro Anchieta, eu sonho em ir além. Eu sonho. Professor Itamar, o senhor tem uma vivência na questão da docência na área privada, né? Isso no ensino privado em Campina Grande, inclusive representante sindical nessa área também. E nisso aí 2 décadas, né, nessa área. Como é essa experiência para o senhor? Olha, Mônica, no início, como eu disse a você, eu sonhava muito em mudar o mundo. E, assim, via a educação numa perspectiva do grande Paulo Freire, né, libertadora. E eu ainda acredito nisso, eu ainda faço a minha parte. Mas muitas coisas aconteceram que fizeram com que a gente olhasse assim e se visse impotente diante do sistema, né, excludente que existe no nosso país. Mas, assim, eu me realizo como professor, porque eu me permito e tento viajar com os meus alunos pelo mundo do conhecimento histórico, tentando dar a eles consciência do mundo, formar cidadãos críticos, cidadãos que sabem fazer uma leitura de mundo melhor, uma leitura de mundo mais justa, mais solidária. Então, essa tem sido a minha experiência. Eu tenho tentado, com o conhecimento da história, tornar os meus alunos pessoas mais solidárias, mais justas, honestas, éticas e que lutem por um mundo melhor. Porque eu acredito que essa é uma vertente do conhecimento. O conhecimento, como Jesus até disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Parafraseando ele, o conhecimento, ele liberta as pessoas. Então, quando a gente leva conhecimento para um adolescente, para um jovem, nós estamos libertando ele, dando a ele uma possibilidade de uma nova visão do mundo, uma nova leitura de mundo e também uma nova perspectiva de vida. Porque o Immanuel Kant, ele diz que nós somos aquilo que a educação faz de nós. No mundo que vivemos hoje, tão excludente, a educação, o estudo, a instrução é o caminho para nós, principalmente nós que viemos de origem humilde, de fazer a diferença no mundo. É sempre através do conhecimento, porque o conhecimento, aquilo que você adquire enquanto conhecimento, ninguém pode tirar de você. Os bens podem ser tirados de você, mas o conhecimento que nós adquirimos, quando nós estudamos, quando nós nos devotamos a ele, ninguém pode tirar de nós. Agora, Itamar, dentro dessa temática do conhecimento, há muitas discussões e eu tenho conversado com algumas pessoas sobre o que vou dizer agora. O conhecimento, ele pode ser um conhecimento intelectual, é o seu caso, evoluiu intelectualmente, mas ele pode ser também um conhecimento técnico. Porque já imaginou, se todo mundo fosse para a universidade, todo mundo fizesse mestrado e doutorado, ia ter vaga para esse povo todo trabalhar num país como o nosso? Não teria. Então tem que ter o eletricista, tem que ter o encanador, o mecânico, o pedreiro, o ajudante de pedreiro. Fala um pouco sobre isso. Perfeitamente, Paulo. Eu concordo com você em número, gênero e grau. Tá? Toda profissão ela tem sua importância, todo campo de saber tem sua importância. O campo acadêmico ele tem sua importância no país, no mundo. Tanto que na própria academia você tem mais alunos do que professores. É natural que tenha. Exatamente. E nem todos aqueles que estão estudando vão chegar onde os professores chegaram, não é verdade? Eles vão sair dali para outros caminhos. Exatamente. E eu acho que é justamente isso precisa ser refletido pela sociedade. Sim. Porque às vezes não é o dom da pessoa. Às vezes ele tem um outro dom que não é... Uma vocação que não está ali. Perfeitamente. E ele deve ser feliz naquilo que ele sabe fazer, naquela vocação que ele tem. Porque se todo mundo fosse igual... Você imaginou se todo mundo inventasse de narrar futebol no rádio e na televisão? Eu não ia ter telespectador nem ouvinte, só ia ter concorrente, colega. É verdade. Né? Então, há espaço para todos, todas as profissões, todos os campos do saber, seja ele via universidade, seja... Porque conhecimento, ele não é só adquirido a nível da academia. Claro, né? Claro. Quando a gente vai lá na feira central, naquela feira de raiz, o conhecimento que aquelas raizeiras têm ali é algo que você fica assim, boca aberta. Eles esmiuçam aquelas receitas como se fossem químicos formados na academia. Sabem tudo, para que serve, o que é, a dosagem correta. São fontes de pesquisa, né? Fontes de pesquisa, exatamente. Então, não sei se você já respondeu. Voltando um pouco a essa questão da prática enquanto professor. Você é professor de
de escolas particulares, inclusive escolas de, podemos dizer, da elite da cidade, né? E nós vivemos nos últimos anos no Brasil um crescimento da chamada nova direita, do pensamento conservador, entre elas a vertente da escola sem partido. Aí eu lhe pergunto, a primeira questão, durante essa sua experiência enquanto professor do ensino privado, da elite campinense, você já foi acusado em algum momento de ser doutrinador, idealizador? E qual é a tua opinião sobre a escola sem partido? Você que é vamos dizer assim, é visível uma vertente humanística e meio que esquerda, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Se eu estou certo dentro da minha observação. É verdade, meu caro Bruno, ninguém nega a sua história, né? Eu realmente tenho uma formação, eu não sou partidário, não pertenço a nenhum partido político, mas eu não sou apolítico. Eu tenho as minhas opiniões, minhas convicções, sou realmente de esquerda, né? Depois que eu estudei Karl Marx, eu não fui mais o mesmo e eu não posso jogar fora tudo que Marx escreveu. Hoje em dia, muitas pessoas jogaram fora muito do que Karl Marx disse porque acharam que ficou obsoleto. Mas essas pessoas, eu creio que elas estão equivocadas e se nós revisitarmos Karl Marx, vamos ver que vamos ter uma explicação para muito que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Realmente, assim, como o meu público é um público do ensino fundamental atualmente, então não há muito essa questão de bater de frente com relação a essa doutrinação, não é? Mas já tive algumas poucas experiências com relação a isso, não é? Por exemplo, já tive uma experiência assim que eu fiquei até um pouco chocado, não no aspecto político. Eu estava, como historiador, por exemplo, colocando para os alunos o criacionismo e o cristianismo, o criacionismo e o evolucionismo. E ao final de expor as duas teorias, para que os adolescentes soubessem que tem a teoria criacionista, que diz que Deus criou todas as coisas, e o evolucionismo, que evoluiu e tal, eu coloquei a minha posição. Disse, olha, tem essa aqui, o evolucionismo, tem o criacionismo, particularmente eu acredito no criacionismo. Pronto. Aí eu fui procurado por alguns pais, questionando-me, mas por que o senhor foi dizer que acreditava no criacionismo? Acho que você não devia ter exposto a sua predileção. Perfeitamente, eu deveria ter mostrado os dois lados. Até porque o que aconteceu, na verdade, foi porque o aluno ele foi doutrinado a crer no evolucionismo e, na verdade, pela exposição que foi feita... Houve um choque com o que ele acreditava. Exatamente. E aí, no caso, o aluno passou a crer no criacionismo. E aí foi choque. E aí eu fiquei assim... A sua homilia convenceu. Convenceu, exatamente. Aí eu até fiquei pensando, meu Deus, se fosse meu filho eu acharia bom. Que ele acreditasse em Deus. Veja, eu sou, meu caro Bruno, não posso negar, de esquerda. Sou simpático a Karl Marx, mas eu não sou ateu. Eu não sou materialista. Né? Obviamente, concordo com muito do que Marx disse, muito que ele falou sobre a religião, porque a gente tem que separar a questão da religião da prática cristã, da prática religiosa. Bem diferente. A religiosidade enquanto instituição, enquanto prática, enquanto o que Jesus nos ensinou, né? Mas com relação à escola sem partido, meu caro Bruno, eu sou contrário, porque o professor ele tem que ter liberdade de expressão. O professor ele está ali como representante dos pais, obviamente, mas ele está ali para abrir os olhos das crianças, fazerem eles pensarem. Mostrar o mundo. Né? Mostrar o mundo. Então, se fosse como a escola sem partido quer, meus caros companheiros e companheira Mônica Vitor, o professor ele ficaria podado de dar qualquer opinião que seja, porque não, os pais é quem vão explicar sobre isso. Tá? Então, eu acho que é importante ser discutido essa questão, porque o professor ele tem liberdade, ele deve ter liberdade de expressão. Você não pode policiar o professor de forma alguma. Isso é um princípio universal, é um princípio da Revolução Francesa. Inclusive, o Voltaire ele já dizia, né? Eu posso não concordar com nenhuma de tuas palavras, mas eu defenderei até a morte o direito que você tem de expor as suas palavras. É claro, obviamente, que o professor ele tem que ter responsabilidade naquilo que ele diz. Ele tem que ter princípios, tem que ter caráter. Não é dizer qualquer coisa, porque ele é um formador de opinião. Ele está ali ajudando na formação daqueles pequenos cidadãos. Mas a liberdade dele deve ser respeitada. Isso é algo que realmente assim, é inaceitável. Se nós lermos, como, meu caro Bruno, você
com certeza leu, o que rege essa escola sem partido é algo realmente assim absurdo. Beira o ridículo o que está se propondo. Né? Liberdade de expressão para sempre é o que eu defendo. Muita coisa que a gente vê nos dias atuais é querer dar passos atrás, né? E é complicado. A gente não pode estar mais retrocedendo, não. A gente quer andar para frente. Professor Itamar Salles, a gente percebe que a opção pela docência, por parte de muitos estudantes, ela tem ficado bem atrás, né? As pessoas têm procurado outras áreas, a gente percebe, inclusive, essa limitação, esse problema na área da escolha pela carreira do magistério, enfim. O senhor tem sentido isso também? A que atribuir? Tenho sentido, sim. Eu vejo, minha cara Mônica, no começo da docência, quando eu comecei, e hoje, muitos companheiros deixaram a sala de aula. Deixaram a sala de aula pela desvalorização que há com relação à educação, aos professores. Então, muitos estão tocando a sala de aula por outras profissões, outros empregos, porque realmente o ensino no Brasil ele sofre uma crise muito grande. Uma última pesquisa que foi realizada diz que no futuro bem próximo nós não teremos professores. Quando esses aí que estão forem se aposentando, ao andar da carruagem, meu caro Paulo, não haverá professores. É tanto que... Mas muitas áreas já têm escassez enorme, exatamente. Né? Inclusive, quando a gente chega na sala de aula e pergunta o que é que você vai ser quando crescer? Olha, dificilmente alguém diz, eu vou ser professor. Eu vou ser médico, vou ser advogado, engenheiro e tal, mas dificilmente ser professor. Então, o Brasil precisa repensar essa questão. Aliás, os números divulgados recentemente mostraram que poucos estados ou municípios atingiram os números que o MEC desejava. Exatamente. Dando a entender que o ensino carece de uma reformulação completa, sobretudo nas áreas do fundamental e do médio. Perfeitamente. Precisa urgentemente uma reformulação, porque realmente, do jeito que está, nós tendemos a perder muitos professores. E a educação, ela deve ser a menina dos olhos de todo o governo. Porque é por meio da educação que as transformações... qualquer coisa, né? Perfeitamente. Mas se a gente for para a metodologia, para o que se pratica hoje no Brasil, porque os números que eu vi ainda essa semana dão a entender que a metodologia não é correta, que há falhas nisso. Sim. Eu me recordo que entrevistei aqui o professor Moacir Carneiro, que é uma autoridade nacional em educação. Ele até escreveu um livro, O Nó do Ensino Médio, se não me engano, o título é esse. Mas parece que a coisa vem do fundamental, que é a sua área. Perfeito. Então, é a metodologia que entrava, é a geração que é burra, o que é que está havendo? Realmente são vários fatores, né, Paulo? Realmente é algo muito sério. É um problema também de família, um problema de comportamentos. Porque, veja, o professor ele se prepara, não é, meu caro Bruno, para dar a sua aula, ele estuda bastante e você encontra a questão da indisciplina em sala de aula. Isso, a desatenção, a indisciplina, a desobediência. Vem de casa sem educação doméstica e se reflete na sala de aula também. Perfeitamente. Outro aspecto também é o uso das tecnologias. Sim, por parte da criançada, da meninada, dos adolescentes. É claro que nós, como professores, um data show vai nos ajudar bastante. Isso para expor. Perfeito. Mas se a gurizada está ali com o celular, no zap, enquanto o professor está expondo como é que vai aprender alguma coisa? Exatamente. E isso é permitido hoje? A molecada vai para a sala de aula com o celular ligado, fica lá o tempo todo? Não é permitido. Inclusive tem uma lei municipal que proíbe o uso de celular na sala de aula. Né? Não é permitido. Pelo menos na sala de aula a gente não vê, mas saiu de lá. A intenção está em correr exatamente. Para... No mundo, não lê, infelizmente, tem lido menos, não é? Porque com essas ferramentas que nós temos hoje, e que eu e você e a Anchieta aqui não tivemos quando fomos crianças, era para o pessoal aprender muito mais. Muito mais. Sabendo aproveitar essas ferramentas para o bem. Exatamente. Agora parece que só usam o lado ruim da coisa. Complica, né? E essa história de leitura e escrita bastante complicada, né? Porque se restringe demais. A gente vê, a própria internet fez hoje, é um negócio... É claro que a gente não pode... A gente tem que ver o lado bom das coisas, a gente tem muita coisa boa também nessa história toda, né? Mas tem algumas coisas que preocupam realmente, né? É verdade. Preocupante. Uma questão que você vai me esclarecer sobre a sua tese. Você trabalha ainda com cordel e trabalha com política, não é isso? Como é que os cordelistas veem os políticos? Meu caro Bruno, boa pergunta. Olha,
é interessante observar o seguinte, porque partindo daquele livro de Aristides Lobo, Os Bestializados, né? Ele diz que o povo assistiu à proclamação da República bestializado, sem entender. Então, dá-se a entender que o povo não manja a política, não participa da política. De fato, muitos acontecimentos históricos no Brasil aconteceram por iniciativa de uma elite pensante, e ali o povo não teve participação. Mas nós não podemos ir a esse extremo. Vou lhe dar um dado que demonstra que a população também faz política. Até porque política não é só política partidária, não é? Você participar, discutir sobre a vida da sua comunidade, você está fazendo política. A vida dentro de casa tem política. Tem política, exatamente. Nós estamos continuamente nesse exercício da política. Então, quando eu fui pesquisar sobre a temática política na literatura de cordel, eu fiquei assim, meu Deus, quantos folhetos foram produzidos? Veja só, na minha pesquisa, eu separei 800 folhetos de diferentes autores falando sobre a temática. E cheguei à conclusão, depois de alguns estudos, que a temática mais falada, meu caro Bruno, na literatura de cordel, ao longo do tempo, foi justamente a política. Mas aí vem a sátira, a política, a gozação, a brincadeira, e também tem as coisas que retratavam a realidade. Exato. E uma vertente que eu já vi, que é a coisa feita sob encomenda. Isso. Porque em muitos casos o candidato, o coronel, encomendava um folheto ao poeta para distribuir com o eleitorado. Já é uma forma de fazer marketing político. Exatamente. Né? Durante muito tempo o folheto ele serviu de propaganda. Né? E realmente é como o Paulo falou. O coronel contratava o poeta, ele fazia o folheto para justamente defender... O coronel era o melhor homem do mundo. Era o melhor homem do mundo. Assim como cantador de viola também. O mote... instrumentos de divulgar. Era forte no marketing político do passado. Né? Uma cantoria, sábado à noite, na casa tal. Já sabia que o candidato estava patrocinando, o violeiro enchia a bola dele o tempo todo. Desse jeito. Estava pagando no final. Então, com relação... Desculpa, Mônica. Não, pode concluir. Com relação à política, né? Então, veja só. Se o poeta popular, eles escreveram todos esses títulos sobre literatura, sobre a temática política, o poeta, ele só escrevia aquilo que agradava ao povo. Porque ele jamais, o poeta, ele iria escrever produzir uma obra que não tenha... Exatamente, aceitação. Então, demonstra que havia aceitação por parte da população com relação à temática política. O Michel de Certeau, ele diz que não devemos tomar os outros por idiotas. Ou seja, muitas pessoas acham que o povo, de forma geral, ele não tem conhecimento de política, ele não sabe. Isso não é verdade. Quando a gente começa a estudar a história, à luz da literatura popular e nas teorias, nós começamos a ver que isso é um mito. Realmente, as pessoas, de forma geral, eles fazem política. Por exemplo, no Brasil aqui, que tem essa prática terrível da compra e venda do voto, que só existe quem compre o voto porque é alguém que venda. O produto está à venda. Exatamente. Tá? Então, isso é uma questão muito séria. Eu, inclusive, faço uma reflexão sobre a corrupção no meu trabalho, na minha tese, porque, inclusive, meu caro Paulo e meus caros companheiros que aqui estão, quando eu fui estudar a teoria sobre a corrupção no Brasil, não existia teóricos que se devotassem ao estudo da teoria. Então, hoje, Anchieta, por incrível que pareça, com tanta corrupção que nós temos na história mundial e do Brasil, nós carecemos de teoria sobre a corrupção. Você viu o que a ONU fez essa semana? A ONU, salvo engano, a Anistia Internacional, um comercial mundial com a figura de Eduardo Cunha, simbolizando a corrupção no mundo. No mundo. Está lá. Olha, eu quero ver ele processar a ONU agora. Veja que exemplo. Ô, professor, seu profissionalismo é interessante. De dia professor, de noite vigilante. Eu quero saber se nessa alternância de funções o senhor sentiu diferença assim, no tratar enquanto profissional. Né? Assim, na forma de ser tratado, né? Enquanto professor, enquanto vigilante, sofreu até algum preconceito nessas vias assim, de alternâncias? Como é que é isso? Sim, minha querida Mônica. Eu já sofri algum preconceito, com certeza, né? Já sentado no meu banquinho, muitos alunos já passaram por mim, outras pessoas, professores, e não cumprimentavam, mesmo que eu estivesse no caminho, né? Eu estivesse no caminho. Pelo fato de ser um vigilante que está ali. Infelizmente,
por parte de muitas pessoas essa discriminação em relação a uma profissão, ao nível social das pessoas, né? Como se houvesse uma superioridade em relação aos Pela outros. simplicidade da função, mas não menos digna, né, Não professor? menos digna, é verdade, porque toda profissão é digna. Mas aí tem aqueles que cumprimentam o professor, mas não cumprimentam o vigilante. Exato, Isso perfeitamente. é fato. Exatamente. Como professor, eu sempre sou cumprimentado. Sempre sou. Eles param, dizem alguma coisa, mas como vigilante, são poucas as pessoas que passam, né? Muitos. Eu também não vivo cantando aos quatro cantos, que eu sou mestre, viu? Eu sou doutor, né? Eu fico ali caladinho. Mas nas salas de aula, a gurizada sabe dessa sua trajetória? Sabe. E reage de que modo? Comentam? Comenta assim, Paulo. Professor, o senhor é doutor e é vigilante. Sou. Né? E eu começo a explicar e contar a história. Exatamente, né? E realmente assim... Mas já tira de letra, né, professor, essas questões, essa diferença. Perfeito, Mônica. Assim, eu já estou vacinado com relação a isso, sabe? Eu não me sinto... não é nenhum demérito, não me sinto inferior de forma alguma. Eu gosto, Anchieta, de, assim, humildemente dizer, de servir de exemplo, com muita humildade, eu digo isso, para aqueles que estão nos assistindo. Muitas vezes você é um auxiliar de pedreiro, você é um porteiro, você é uma doméstica, e você acha que você não pode ir mais além. Qualquer um pode. Qualquer um pode. Querer é poder. Querer é poder. Ter força de vontade, disposição, na verdade. Exatamente. Estímulo de alguém, como Perfeito. você teve e outros tantos tiveram, chega lá. É possível. Então, o preconceito existe, né? Mas a gente já está vamos dizer assim, vacinado com relação a ele, a gente vai tirando de letra e vai aprendendo, né? Vai aprendendo, amadurecendo e até perdoando as pessoas por isso, obviamente. Mais alguma pergunta? Então, uma questão. Pois não. Logo que eu conheci a sua história, na época você ainda estava fazendo o seu doutorado, aí você era vigilante noturno, trabalhava em escolas particulares manhã e tarde. Eu ficava me perguntando que horas ele dorme. Porque são profissões que têm especificidades, né? A gente sabe que a batalha como profissão, a gente assume muitas cargas horárias, né? O trabalho como vigia também tem essa questão da dinâmica de ser vigilante noturno. Como é que você organizava muito essa... Eu sei que, do ponto de vista de estudar, você já deixou claro que à noite você aproveitava também. Mas que hora você descansa, vamos dizer assim? Muito boa a sua pergunta, Bruno. Veja só, realmente assim, foi um desgaste muito grande nessa trajetória. Vocês sabem, uma pessoa sem dormir, uma série de problemas de saúde que geram, né? O nervosismo que você fica, o estresse. Não produz. Perfeitamente. Não produz, cansa fácil. Cansa facilmente. Então eu senti tudo isso na pele, sabe? E, inclusive, meu caro Bruno, para não morrer de tanta coisa, eu comecei a reduzir as minhas turmas. E até para estudar também. Eu vi que, sendo professor, dando 50 aulas por semana e sendo vigilante, eu não iria ficar rico e não iria muito longe, ia morrer muito cedo. Porque o estresse que se tem em uma sala de aula, companheiros, você sabe, não é fácil. Então, eu fui reduzindo a carga horária, meu nobre companheiro, para que eu pudesse, assim, dormir, descansar um pouco. Agora... E se dedicar à família também. Se dedicar à família. Minha família sofreu muito com isso. Obviamente, os senhores hão de convir que, tendo essa carga horária, esse estresse todo, a família, muitas vezes, de forma covarde da nossa parte, ao chegar em casa com essa carga toda, a gente solta os cachorros descarrega em cima de quem não merece, obviamente, né? Então eu tenho essa tristeza, carrego isso comigo, não é? Eu peço perdão à minha família, justamente porque isso, meu caro Bruno, é produto desse excesso, entende? Você lendo, estudando, trabalhando nessa carga horária louca e sem dormir, se irrita com qualquer coisa. Até o vento assim. Eita. Então realmente assim não foi fácil, meu caro Bruno. Hoje, como eu estou reduzindo, eu estou tentando voltar ao ritmo normal. Mas, por exemplo, eu não consigo mais dormir 8 horas consecutivas. Eu não consigo. Já tentei, domingo, sábado, não consigo. Devido justamente a esse ritmo. A gente conhece umas pessoas assim, né, Chico? Conheço bastante. Aí o que faço? Eu estou em frente com um também aqui. Aí, Paulo, o que é que eu faço? Permita-me. Eu não durmo mais que 4 horas por noite. Não tem jeito. Né, Paulo? Desde o exército não consigo. Adaptou-se. Impressionante. Aí o que é que eu faço, Paulo, para não perder tempo, né? Que eu sei que eu não vou dormir, aí eu pego um livro. Aí
até adormecer, né? Para não perder tempo. Mas é isso. Nós estamos na reta final já. Mônica, Pois tem é. mais alguma pergunta? Não, eu queria fazer essa observação que nada vem fácil, né, professor? Uma carreira exitosa agora na academia, chegou ao doutorado. O preço é alto, mas valeu a pena. Valeu a pena, minha cara. Assim, a satisfação de ver minha mãe, meu pai já falecido, infelizmente, mas minha mãe ter essa alegria de dizer, eu tenho um filho doutor, né? Eu sei da minha origem, eu sei de onde eu vim, das dificuldades que enfrentei, mas isso me dá uma satisfação muito grande. Não é aquele orgulho de presunção, entende? Mas é aquele orgulho de saber, eu estou honrando o nome da minha família, do meu nobre pai, o borracheiro, que tanto se esforçou, tanto foi um homem tão digno, um homem que fez tão bem a nossa família e as pessoas que conviviam com ele. Então eu gostaria, a minha maior satisfação era ter meu pai vivo, para ele ver aonde o filho dele chegou. Mas eu divido essa alegria com todas as pessoas, eu sou um incentivador, me tornei das pessoas assim. Eu não consigo ver alguém assim que está ali numa determinada situação para não chegar lá, minha cara Mônica, e dizer, ó, é possível mudar a sua realidade. Olha, eu sou vigilante, eu sou vigilante, mas eu estudo. Ó, então, eu tenho procurado, assim, estimular as pessoas. Por isso que eu aproveito para aqueles que estão em casa, né? É possível, sim. A caminhada não é fácil, mas é possível. Nós podemos chegar onde nós quisermos, porque Deus nos dará força para isso. E quando a gente tem determinação, garra, a gente chega, né? Pela graça de Deus. Paulo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Anchieta. Obrigado, Itamar. Bom revê-lo. Bruno, Mônica. E saudade de Cala Boba, mais uma vez. Pois é, eu estava esperando que você falasse isso. Bruno, obrigado, viu? Eu que agradeço, satisfação mais uma vez estar aqui e partilhar um pouco desse pensamento do grande Itamar Salles. Obrigado. Bruno Galdense, que é historiador, jornalista também, né? Escritor, e está conosco, também um colaborador, vez por outro, está conosco aqui nessa bancada. Mônica, obrigado. Dispõe, Anchieta, agradecer ao telespectador, parabenizar o professor Itamar Salles, siga firme e forte, também Bruno, Paulo, meus cumprimentos. Professor, foi uma honra tê-lo aqui, muito obrigado. Eu é que agradeço, vocês não sabem assim a satisfação. Eu sonhei em estar neste lugar, eu sonhei em estar nesse lugar. Eu assisto assiduamente toda semana, o da terça e o da quinta-feira. Então eu sonhei estar nesse lugar, em participar aqui com vocês. Eu é que agradeço a honra, meu caro Bruno, meu caro Anchieta, Mônica, Vitor e Paulo, Roberto, de estar aqui e poder assim, dar um recado para os meus amigos que estão nos assistindo, de dizer que é possível se nós mudarmos nossa realidade, acredite principalmente em Deus em primeiro lugar e vamos à luta, porque a vida não é fácil, mas a gente vence. É verdade. Muito obrigado, prazer tê-lo aqui, viu? Portanto, conversamos com o professor José Itamar Salles, ele que é professor, historiador, e veio aqui hoje falar um pouco da história de vida dele, né? Principalmente para ficar, como ele colocou aqui no final, como um belo exemplo, né? Testemunho de que é possível, sim. Então, a você que está em casa, muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo Ideia Livre.